Gravando! Bem-vindos a mais um Subsonoro, seu podcast de psicologia, ciências sociais e cultura. O meu nome é Lucas e ao meu lado está ele, o companheiro de espaçonave radialista, Jean. Olá a todos, olá Lucas, tudo bem com você? Esse vai ser um dos programas atuais que não tem convidados, olha só. Já é um programa exclusivo nosso, né? Já virou um diferencial isso. Programa mais íntimo, né? Uhum. Só eu, você aí e o Jean. Legal que você falou de intimidade, né, cara? Já apresenta aí o tema. Foi um pouco sem querer essa insinuação do tema, mas no episódio de hoje, como vocês já viram, a gente vai falar de educação sexual de crianças e adolescentes. Vamos falar um pouco da história da educação sexual no Brasil, do que nós entendemos por sexualidade, de como a questão da sexualidade pode começar a ser trabalhada desde a infância, como ela continua sendo trabalhada, claro que com outras formas, na adolescência, como pais e escola podem se relacionar nesse processo e, claro, como sempre, a atuação da psicologia nessa área aí e no final, né, quando a gente já estiver chegando nas dicas culturais de sempre. Só porque eu esqueci de falar isso antes, queria também desejar um bom dia, boa tarde ou boa noite a todo mundo que está nos escutando. Espero que vocês estejam todos muito bem. Então, se você se interessa por esse tema e por essas questões, fica aí que o programa tá legal. Beleza. Jean, você quer fazer alguma consideração, dar algum recado, um alô? Tem as considerações de sempre. Se você gostou do programa, divulgue. Eu costumo falar isso no final, né? Mas pode. Se você gostar do programa, fala com a gente também. A gente tem Twitter, a gente tem e-mail. A gente gosta de feedback. Isso aí. E compartilhar com as pessoas que conhecem também, caso vocês achem que a discussão foi boa. Outro recado de sempre, para não deixar passar, é que tudo que a gente usou para fazer esse programa, as referências, textos, livros, vão estar na postagem. Então, não só vocês podem lá conferir com o que a gente fala e tal, mas também a gente encoraja que vocês façam isso, se vocês se interessam. Vão atrás das referências, lá tem textos legais, material muito bom, para continuar estudando para quem se interessa nesse tema, certo? Última coisa que eu vou dizer só é que tem um episódio que você me mostrou ontem, já na quarta-feira, nós estamos gravando hoje na quinta, dia 25, um episódio do podcast Psychologists Off the Clock, que seria em português talvez psicólogos fora do expediente. Assim? Tipo, na folga. Assim, na folga, né? O bastidores da psicologia, sei lá. Na descrição eles falam como, tipo, já se perguntou o que os psicólogos falam no cafezinho? Sabe? Isso. Então, eu acho que uma boa tradução seria cafezinho dos psicólogos, Isso, sei lá, sabe? Cafezinho dos psicólogos. E é o episódio 19 desse podcast, que fala sobre abuso sexual de crianças. O nome do episódio é Keeping Children Safe from Sexual Abuse. Uma tradução literal aqui rápida seria mantendo as crianças seguras do abuso sexual. Seguras no sentido... não no protegidas. Protegidas do abuso sexual, né? Não no sentido de confiança. Né? Não é bem isso, não. Mas enfim, para quem se interessa nesse assunto em específico, a gente vai falar disso também, mas para quem se interessa sobre isso, confere lá. O podcast é em inglês, né? Então talvez isso torne ele um pouco inacessível, mas é uma boa referência também, é uma discussão interessante. Bom, dito isso, vamos ao episódio? Vambora! Bom, antes de falar do tema da educação sexual de crianças e adolescentes, vamos tentar fazer um breve histórico disso que a gente chamou de educação sexual, como que isso tem sido feito no Brasil e alguns pontos nessa trajetória, certo, João? Certo. Eu acho que é interessante, assim, já começar ressaltando que a educação sexual é algo muito recente. E mesmo a noção de uma diferença entre infância e não infância, sabe? Entre crianças e adultos também é algo data do século XVIII, se eu não me engano. E a sexualidade começou a ser conversada nessa época, com relação voltada ao público infantil,
naquele paradigma de você controlar rigidamente o comportamento dos alunos, você colocar uma série de coisas que a gente chamaria de repressivas junto com essa linguagem da sexualidade. Nesse sentido de informação, de algo a ser aprendido e não só algo a ser controlado, assim. Tem também experiências, eu acho, né? O Foucault, ele distingue uma experiência numa escola alemã, assim, já no século XVIII também, que tentava colocar a educação no discurso de uma forma racional, assim, se tentava ensinar as crianças a falar racionalmente, de acordo com o discurso científico e médico e biomédico sobre sexualidade naquela época já. Assim. Uhum. Mas no sentido de algo com um objetivo mais prático, entre aspas, eu diria que é mais do século XX, né? Do final do século XIX para o século XX. As primeiras formas de educação sexual no Brasil, que começaram a ser esboçadas nos anos 20 e 30, então no começo do século passado, há quase 100 anos atrás, tinham dois objetivos práticos muito definidos. O primeiro era evitar comportamentos que eram considerados na época como comportamentos imorais e garantir a reprodução sexual saudável das mulheres. E o que era considerado saudável na época. O que era tido como saudável não é o que a gente tem como saudável hoje em dia. Isso. E também o próprio comportamento que era considerado imoral na época algumas coisas não são mais consideradas imorais hoje em dia. Talvez como o caso mais específico disso, a miscigenação era algo tido como imoral e como algo que não era saudável. Assim. Sim. Então, parte dessa educação sexual, aqui no Brasil foi as décadas de 20 e 30, tinha a ver com uma tentativa de prevenir a miscigenação. Assim, tinha propósitos eugenistas. Eugenistas no sentido, aqui uma palavra que às vezes é uma palavra meio técnica, né, tal, mas eugenistas significa aqui no sentido de valorizar uma raça específica, né? E tentar criar políticas que direcionem para uma espécie de purificação da raça. E depois, posteriormente, nos anos 50 e 60... começou a ter uma onda, né? Mas junto com aquele clima cultural que resultou também na contracultura no resto do mundo, assim, mas começou a ter uma onda de ressignificar e de dar uma importância para a educação sexual junto com movimentos feministas, por exemplo, uma tentativa de educar para questionar a hierarquização dos sexos, uma educação sexual um pouquinho mais politizada mesmo, assim, e mais, talvez, adequada para outros propósitos que não fossem esses higienistas. Durou pouco aqui no Brasil, porque logo em 1964 teve o golpe militar e isso gerou uma repressão pesada por parte do Estado, com todas as tentativas de falar explicitamente sobre sexo nas escolas. Assim, Essa ditadura ela envolveu também um lado de aliança com movimentos mais conservadores no campo dos costumes. Isso fez com que a educação sexual, que a sexualidade ficasse de fora das instituições escolares e dos discursos permitidos até a redemocratização. E, consequentemente, que a educação sexual ela virasse uma das bandeiras das lutas pela redemocratização. Dos movimentos pró-redemocratização. E depois que o Brasil se redemocratizou, com o fim da ditadura militar, a educação sexual passou a ter uma presença um pouco maior, ainda incipiente, mas um pouco maior na sociedade brasileira, mas principalmente voltada à prevenção e à contenção da epidemia de AIDS, que acontecia na época do Brasil, principalmente no início da década de 90. Sim. Né? Ela foi esvaziada do conteúdo mais político dela e ela começou a ser confinada dentro do campo da saúde, no sentido de ser esse paradigma que se diz como da prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, de gravidez. Inclusive, algo que diz muito sobre isso é que ela costumava ser também tratada nas escolas junto com discursos de prevenção ao uso de drogas, por exemplo. Então, ora ela era tratada como uma questão que é quase tão preocupante quanto a questão dos vícios em drogas, ou então era tratada só pelo seu ponto de vista biológico de prevenção de doenças. Ainda é muito comum, hoje em dia no Brasil, que as aulas de educação sexual sejam dadas pelos professores de biologia na época em que se está estudando anatomia humana e doenças do corpo humano. Né? Na minha educação eu tive aula com uma professora de ciências, né, que na época era misturado, assim, quando eu tive. Sim. Então isso ainda é muito comum. O que prevalece no Brasil hoje são essas iniciativas ou aulas pontuais, por mais que o Brasil preconize que a sexualidade é um tema a ser tratado
transversalmente, isso significa que várias disciplinas tratam esse tema junto. Isso não é o que acontece na maior parte das escolas. Um dos textos que a gente trouxe é uma entrevista em que a entrevistada diz que menos de 20% das escolas públicas, né, no Brasil, pelo menos as escolas públicas, menos de 20% tem projetos amplos e contínuos de educação sexual. Então a gente está falando aí de pelo menos 80% ou mais de escolas que não têm nada em relação a esse tema, ou então, quando tem, são iniciativas pontuais de um professor ou outro, tal, né? Não são projetos contínuos. São extraordinários. São extraordinários. No sentido preciso do termo. Assim. Não que seja incrível, mas no sentido de ser algo fora do ordinário. Perfeito. Bom, então, a educação sexual, ela é, do ponto de vista da história mundial, muito recente, digamos assim, e do ponto de vista da história do Brasil, é um projeto que foi descontinuado em vários momentos e que não deslanchou até agora. Podemos colocar assim, mais ou menos de uma forma resumida. E está numa trajetória de diminuição também. Isso. Atualmente. Então a gente tem esse pequeno quadro para começar a pensar aí qual seria a inserção da educação sexual de crianças e adolescentes. O próximo passo para a gente discutir sobre isso efetivamente é pensar o seguinte. Bem, a educação sexual ela vai tratar sobre sexualidade. O que é isso que nós estamos chamando aqui de sexualidade? Porque um dos mitos que mais persiste no Brasil em relação à educação sexual é de que aulas de educação sexual são aulas de como fazer sexo. Isso é um mito que existe e as pessoas, quando elas são desinformadas em relação a isso, elas têm o direito de ter esses mitos, mas depois que elas são informadas, elas não têm mais o benefício da ignorância. Agora, aí, uma vez que são informadas, só mesmo o mau caratismo justifica o preconceito. Mas esse é um mito que persiste. Para pensar talvez no absurdo, assim, por trás dessa ideia, tem aquele filme do Monty Python, O Sentido da Vida. Isso, muito bom. Tem um sketch que é o professor ensinando para as crianças como se faz sexo mesmo. Assim, os adolescentes estão lá nas carteiras, tudo entediado, assim, ele chama a mulher e começa a fazer sexo com a professora, né? Em cima da mesa, assim, e falando para os alunos, vocês estão notando isso? Os alunos tudo entediados, distraídos, assim, é bem absurdo. Monty Python sempre sendo genial, muito antes do tempo, né? É muito bom esse filme, fica já de primeira recomendação. Mas de todo jeito, voltando a falar sério, esse é um mito, é uma certa preocupação de pais, de que os alunos aprendam a fazer sexo antes da idade devida e por aí vai. Mas tem uma coisa que vai nos ajudar a atenuar um pouco os medos em relação a isso, que é pensar o seguinte, Jean, veja se isso contempla o que a gente conversou antes aqui, que sexualidade não tem só a ver com sexo, tem a ver com todas as relações com o nosso corpo e as formas de obter prazer diferentes. O sexo é uma das formas de obter prazer, é uma forma que já diz respeito à adolescência e início da vida adulta, mas tem muitos outros jeitos de, na nossa relação com o nosso corpo, nos sentimos bem, nos sentimos carinho, afeto e prazer. Eu acho que sim, eu acho que essa concepção ampliada de sexualidade, ela permite você desmistificar o que seria uma educação sexual para crianças, por exemplo. Né? Envolve você ensinar para a criança a sentir, a entender e a compreender o próprio corpo. Não necessariamente entrando, né, nisso que a gente tem como uma noção estrita de sexo. Assim. Essa sexualidade ela envolve coisas como carinho, como alimentação, como qualquer relação com o prazer do mundo sensorial. Assim, né? Isso. A descoberta do próprio corpo e também depois na relação com os outros, a descoberta do corpo dos outros, ela faz parte da nossa vida como um todo. Né? Ela não para no final da adolescência. E isso não tem a ver só com a relação sexual, né? Com a prática do sexo. E não tem a ver só com o genital. E não só com o genital também. Então, quando a gente está falando aqui de educação sexual e de tratar o tema da sexualidade, nós estamos falando de um campo que é muito maior do que só as relações sexuais. E vocês vão ver mais adiante por que isso tem importância. Então, antes da gente começar a falar sobre a infância e a sexualidade, quais são as questões que têm a ver com esse momento da vida pertinentes, eu só queria voltar atrás porque nós falamos que na década de 90, muito do que foi feito em relação à educação sexual no Brasil se deveu por conta da epidemia da AIDS. A gente teve a possibilidade na graduação de ter aula com a Vera Paiva, que é uma professora genial, assim,
Grande Gosto Ana muito Paiva. dela, então eu queria deixar aqui um abraço para ela também, caso um dia isso chegue a ela. Então é isso aí, obrigado, Vera, pelos ensinamentos e tamo aí. Ela foi professora nossa em Social 2, né? Como obrigatória. Psicologia social. É. E na disciplina que ela ministrava, que não era obrigatória, mas você podia escolher fazer, ela contava um pouco da história desse momento, da década de 90, da epidemia de HIV no Brasil e de todo tipo de criatividade que foi necessária para se aproximar dos jovens e introduzir a camisinha como uma forma de não só se proteger no sexo, mas também de diminuir a proliferação do vírus. E ela foi aí uma das pessoas que foram pioneiras nessa área do Brasil. Sim, então, é bem interessante o que ela faz. Tem um texto dela nas referências, que é A Psicologia Redescobrirá a Sexualidade. E fica aí a recomendação, porque foi um texto que influenciou bastante a gente também agora, na gravação do programa. Importante para a gravação. Então fica aí um voto de respeito pela importância da pessoa e uma recomendação aí para vocês procurarem mais sobre ela também, certo? Mas bem, nós estamos falando agora de crianças, não de adultos. Então vamos lá. A partir do momento que a gente parte de uma concepção ampliada de sexualidade, fica mais fácil de entender como que isso é uma coisa muito mais natural de se conversar e muito mais não um bicho de 7 cabeças, né? Porque desde muito cedo, todo pai nota isso, que seu filho, desde muito cedo, está descobrindo o próprio corpo, está interessado nas partes do próprio corpo, coloca a mão na boca, coloca o pé na boca, baba em tudo, e depois de um certo tempo também fica interessado em descobrir o corpo dos outros, e isso é também expressão da sexualidade. Eu sei que isso parece um pouco tabu para quem ou parece meio estranho para quem é de fora da área da psicologia, mas pensem que sexualidade tem a ver com mais coisas do que só sexo, né? Tem a ver com prazer com o próprio corpo. E os bebês, eles estão fazendo isso o tempo inteiro, à medida que eles estão experimentando com o próprio corpo, né? E as crianças pequenas também fazem isso. E que não tem nenhum problema em fazer isso. Então a exploração da sexualidade na infância, né, ela tem a ver com a descoberta mesmo do próprio corpo. E todas as regiões do corpo que dão mais ou menos prazer para as crianças. Tem uma coisa que é um pouco esquisita e pode parecer chocante, que é que as crianças novas, elas fazem movimentos que lembram os movimentos da masturbação. Isso assusta pais, muito comumente. E dá para entender de onde vem esse susto. Mas esses movimentos, eles não têm a mesma carga que a masturbação na adolescência ou na vida adulta eles têm. Não é uma coisa erotizada, digamos assim. Esses movimentos, eles fazem parte da descoberta do próprio corpo. Eles não são bebê se masturbando. Está descobrindo o próprio corpo, isso faz parte do desenvolvimento. Foi chamado, né, na literatura de masturbação infantil, mas no sentido de que envolve essa descoberta de próprias regiões que a gente tende a associar com a masturbação hoje em dia. Mas é algo bem diferente, assim. E é algo que você tentar impedir que uma criança possa experimentar e tocar no próprio corpo, você já gera desde o começo uma questão de estranhamento com a própria corporeidade, que é algo que no final acaba tendo consequências muito piores do que você simplesmente deixar rolar, assim, a criança. Então, talvez a primeira parte de pensar no que seria uma educação sexual para crianças envolve você desconstruir a necessidade de repressão de certos comportamentos. E aos poucos também uma coisa que a criança vai aprendendo com os pais é que tem lugares e situações em que há espaço para esses comportamentos e há lugares e situações em que não há espaço para esses comportamentos. Então, quando o Jean fala de não reprimir o seu filho, não é deixar ele pegar nas regiões genitais, independente de onde ele esteja, mas ensiná-lo que tem espaços onde tem mais privacidade para isso ser feito e tem espaços em que não, que tem que respeitar os outros presentes, mas que também tem uma certa exposição desnecessária nisso tudo. Então, sim, mas no sentido de não fazer ele sentir como se isso fosse errado em todo contexto, em todo lugar, assim, como se fosse algo errado dele, assim, né? Sim, exato. E à medida que a criança vai crescendo, descobrindo o próprio corpo também, ela vai encontrando no contato com os outros também sinais de afetividade, de carinho, de expressões de amor, não é verdade? Isso também é uma coisa que tem a ver com sexualidade. Sim, e é algo que permite a gente também pensar como algo
natural e razoável que a criança tenha relações afetivas com outras crianças. Relações afetivas não significa que ela tá fazendo sexo com outra criança, mas tipo, que ela gosta, que ela se sente bem e confortável perto de outra criança, independente do sexo das duas. Geralmente isso é uma coisa que também tem bastante esse mito, assim, de achar que você ensinar pra criança que tá tudo bem se ela tiver um namoradinho, se for homem, ou se tiver um namoradinho, se for mulher, é como se isso incentivasse um sexo infantil. Mas as pessoas que falam isso não costumam também achar problemático se o filho tem uma namoradinha. Não é, a gente vê como algo que acontece e que não necessariamente tem a ver com algo obsceno, com algo pornográfico, nesse sentido. Com algo que tem a ver com você gostar e ter uma predileção por outra pessoa. Nesse momento da vida, essas formas de exibir carinho, elas não estão erotizadas, né? Assim como também nos adultos, a gente não é porque a gente faz carinho numa pessoa que isso é uma expressão com erotismo, com cunho sexual também. Enfim, quando a gente faz carinho, que nem se falou antes da gente começar a gravar, quando a gente faz carinho num cachorro, a gente não quer nada além do carinho, geralmente. Isso, exato. E essa é, aliás, uma situação em que isso pode ser um pouco surpreendente, mas acompanha o nosso raciocínio. Quando você está ensinando, por exemplo, uma criança que para você fazer carinho no cachorro você tem que passar a mão devagar, porque se você passar com força vai doer, você não está incentivando ela a se tornar um zoófilo no futuro, não é isso. Mas você está mostrando para ela quais são os sinais de carinho, de afeto, quais são os sinais que o outro vai entender como agressão, que vai doer, que não vai ser confortável. Então isso é uma coisa que tem a ver com descoberta da sexualidade, tem a ver com você descobrir o que te dá prazer no próprio corpo e quais são as coisas que são carinhosas, que são afetivas na relação com os outros. Você não vai fazer carinho, entre aspas, em alguém dando socos na cara da pessoa, mas abraçando, fazendo outros gestos que são expressões de afeto. Assim. E essas coisas, por mais que elas sejam naturais para nós que somos adultos, tal, elas são aprendidas. As crianças aprendem a fazer essas coisas. E isso tem a ver com a sexualidade, são coisas que aparecem no convívio de pais e filhos e também podem aparecer no convívio escolar. A criança aprender quais são os sinais de afeto, de carinho, e nada disso na infância é ainda erotizado, é o que o Jean dizia, né? Não é porque o seu filho tem um namoradinho na escola, ou sua filha tem uma namoradinha na escola, que ela é gay. Também não é porque o seu filho tem uma namoradinha na escola que ele é heterossexual. Porque não tem a ver com isso, não é erotizado ainda. Ele pode ser. Pode ser que ele seja e se torne no futuro, enfim. Mas a questão é tirar o erotismo da coisa. Sim. Não é nada precoce isso. Quando eu tinha 5 anos eu já tinha uma namoradinha na escola, assim. A gente tinha curiosidade, assim, com relação ao parte do corpo, que não era nada tido como... Não era nada que tem o significado que tem hoje em dia. Sim. Sabe? As crianças elas vivem a sexualidade de um jeito mais inocente do que a gente vive hoje em dia. E os significados que vão sendo incorporados às partes do corpo, eles fazem parte também do desenvolvimento. Sim. Eles não estão presentes desde a infância. E aqui entra uma coisa interessante, que tem a ver com talvez um tema um pouco mais pesado, que é que na infância, nesses primeiros momentos, é onde também, desde cedo, as crianças podem começar a aprender, depois de entender quais são os toques de carinho, quais são os toques que machucam, quais são os toques de afeto, quais são os toques de agressão, as crianças podem começar a entender e decidir por si próprias também se elas querem que uma pessoa toque nelas ou não. E elas podem, e até... encorajo aí quem for pai e estiver nos escutando a ensinar desde cedo para os seus filhos que você pode dizer para uma pessoa não me toque mais, desde que ela não esteja se sentindo bem com isso. Nenhum adulto, parente ou não, tem direito a ficar tocando a criança para além da vontade delas. Isso. A criança, claro, ela não vai decidir a hora de dormir, ela não vai decidir a hora de tomar vacina, de ir para a escola ou não, porque ela não tem capacidade de decidir isso, mas... a criança já tem capacidade de entender que uma coisa está machucando e incomodando ela, e ela pode dizer que ela não está gostando daquilo. Para a pessoa parar de tocar ela, para deixar de fazer isso que está incomodando ela. Sim, isso entra no que é o campo da prevenção do abuso sexual infantil. E a gente falar isso é para ressaltar a responsabilidade que os pais têm de ensinar a criança a diferenciar o que seria um toque normal de um toque violento, assim,
e ensinar a criança já desde cedo que ela tem o poder de dar ou não consentimento. Claro que dizer isso e ensinar para sua criança que ela tem um poder de não dar o consentimento não significa dizer que agora ela é responsável por não ser abusada. E não significa dizer que ela tem a capacidade de dar consentimento quando criança, mas esse tipo de conversa desde cedo ajuda a proteger a criança de violências que tem. Sim. E claro, a criança ela não tem a capacidade de resistir a uma violência que talvez um adulto tenha, mas ela vai ter desde cedo a capacidade de comunicar caso algo estranho esteja acontecendo para alguém que ela confia. Sim. E é importante ensinar para as crianças, tem a ver com sexualidade também, talvez se fosse falar disso, a diferença entre o segredo e a surpresa. Surpresa. Segredo e surpresa são coisas diferentes. Uma coisa que pode ser ensinada para os seus filhos nesta família não temos segredos, nós contamos tudo um para o outro, certo? Mas nessa família pode ter surpresas. A gente pode fazer uma surpresa de aniversário para alguém, não contar que a gente comprou um bolo com velhinhas e tal. Mas não tem segredo, não tem uma coisa que acontece e eu não conto para o meu pai e para minha mãe, entendeu? Sim, geralmente a surpresa tem um tempo delimitado, assim, participa dessa brincadeira, assim. E por que a gente fala isso? Porque a dinâmica o uso do segredo é uma coisa que alonga, ou pelo menos é uma das coisas que sustentam uma situação de abuso sexual por bastante tempo sem que ninguém descubra. Sim. Porque geralmente o abusador ele costuma falar, não, isso é um segredinho nosso, não sei o quê. Se começa a criar uma situação de separação, uma situação na qual a criança se sente desconfortável, se sente intimidada de falar para os pais assim, sobre essas coisas. Isso. Então, ensinar desde cedo as crianças a essas questões do que é um toque de amor, o que é um toque agressivo, o que é um estranho, o que é um conhecido, quem são as pessoas em quem pode confiar. Quando alguém está mexendo comigo eu não estou gostando, eu falar, pare de tocar em mim. Essas coisas elas criam, primeiro, a capacidade da criança se comunicar em relação a isso, que é fundamental, e segundo, criam nos pais e nas relações próximas, criam essa rede de proteção. Pais que estão preocupados com isso e já estão acostumados a conversar sobre isso com seus filhos, criam um ambiente familiar mais protegido. Porque tem um dado importante que é assustador, cara, quando eu li sobre isso eu fiquei assustado, que é que mais de 70% das violências sexuais contra crianças são cometidos por pai, mãe, padrasto ou outro parente no Brasil. Então, a gente sabe que a violência que mais choca a gente é aquela que acontece fora de casa, que acontece na rua, que acontece na escola, que acontece em qualquer lugar que não é um ambiente familiar. Mas a maior parte, a grande maioria, e mais que 2/3 das violências sexuais contra crianças são cometidas no ambiente intrafamiliar, dentro das famílias. Então, essa capacidade da criança e dos pais de terem uma rede de proteção faz com que isso não aconteça onde mais acontece. Sim, e isso ressalta, porque como é possível que os pais participem disso, statisticamente, isso ressalta a responsabilidade da escola também e a importância de que a educação sexual ocorra também no ambiente escolar, independente da vontade dos pais. Exato, porque em famílias onde isso acontece, costuma-se ter uma cultura familiar do segredo, onde ninguém conversa sobre isso. E a escola, nesses casos, acaba sendo um dos únicos espaços na vida das crianças onde elas aprendem que isso é uma violência, que isso está errado, que isso não pode acontecer. Sim. Então vejam como é importante que existam diversos espaços onde isso possa ser conversado. Porque naqueles onde impera um segredo, podem ser contrapostos pelos outros. Sim, existiram casos esse ano e ano passado de crianças que denunciaram os próprios pais que estavam abusando delas após uma aula de educação sexual, por exemplo. Há estatística de que as crianças que têm acesso à educação sexual são 6 vezes menos vulneráveis ao abuso sexual. Isso. Então a gente não está só falando também de um conceito amplo que tem a ver com o descobrimento do próprio corpo, isso é fundamental, mas também nós estamos falando também de algo que tem resultados práticos contra essa que é talvez uma das formas mais absurdas de violência que a gente consegue pensar, né? Sim, eu acho que talvez o ponto em comum, tanto para infância quanto para adolescência, que eu já falar daqui a pouco, é que o que é mais importante em relação a tratar o tema da sexualidade é você criar um ambiente em que as crianças possam conversar sobre isso com naturalidade, em que seja algo possível de ser falado com naturalidade. Perfeito, Jean. Tem uma pesquisa também que correlaciona a
democracia familiar com a proteção aos menores. Então, as famílias onde tem mais abertura para se conversar e discutir sobre isso, as crianças estão mais protegidas. Então, às vezes a gente tem a sensação de que, se a gente não falar é melhor. Não. Sim, e se a criança me obedecer em tudo sem questionar também é melhor. Não, porque você ensina a criança a obedecer os adultos sem questionar. E isso faz com que os adultos que queiram abusar delas sejam mais empoderados para fazê-lo. Isso vai valer para a adolescência também, então, mas o melhor jeito de educar uma criança é você educar ela para ser capaz de proteger o próprio corpo e tomar as decisões com o maior grau de autonomia possível. A gente sabe que uma criança não tem autonomia, não é um adulto e tal, mas ela já pode aprender desde cedo muitas coisas. Né? É isso que a gente está colocando. E mais tarde, à medida que a idade chega, né, meu filho? A adolescência bate, né? Aqueles hormônios lá, aquela loucura. Eu mesmo já botei fogo nas minhas roupas. Aquela sensação de a voz mudando, né? Aquela sensação de que tá tudo errado comigo. Sim, sim. Mas enfim, o período da adolescência, brincadeiras à parte, é um período muito importante na vida das pessoas, porque ele é esse período de transição entre a vida infantil e a vida adulta. E o coitado adolescente, ele não é nenhum nem outro, né? Porque ele não é mais um bebê chorão, ele não pode ficar se comportando como um bebê, mas ele não é um adulto ainda. Sim. Então ele ainda não sabe tudo, ou pelo menos ele não sabe o suficiente, porque nenhum adulto sabe tudo, mas ele não sabe o suficiente ainda para se virar na vida. Sim, é o pior dos dois mundos. É o tanto para ele quanto para os pais, porque também ele fica chato pra caramba. Isso. E no meio dessa loucura aí, que alguns chamam de adolescência, naturalmente a sexualidade ela assume outras formas, inclusive se aproximando muito mais de um interesse muito comum dos adolescentes e cada vez mais cedo pelas relações sexuais vias de fato, o sexo, relação. Tem um dado interessante que é que um dado do ano passado, de que 27% dos estudantes do 9º ano do Brasil, 9º ano é o quê? 14 anos? Sim. Que é a antiga 8ª série. 14, 15 anos, já tiveram relação sexual. E a média de iniciação sexual no Brasil, numa das pesquisas que a gente pegou, é em torno disso também, 15 anos. Isso varia muito conforme a região onde você mora, conforme o seu sexo, conforme a cor da pele. Tem uma série de variáveis aí, mas a média do Brasil é mais ou menos essa, 15 anos, e a média mundial não destoa tanto disso. Então as pessoas elas se iniciam, em média, na vida sexual com mais ou menos essa idade, que seria a adolescência. Naturalmente, isso tem uma influência muito grande de muitas coisas, tal, mas o que existe é já um interesse muito mais concreto pela sexualidade e aqui, como a gente falou antes da infância, né, ao contrário da infância, já tem um cunho erótico muito mais presente nas coisas. Então já começa a aparecer um desejo sexual, propriamente dito, digamos assim, de ter um prazer sexual consigo mesmo ou com os outros, né? A gente pode falar aqui do interesse dos adolescentes e pré-adolescentes com a masturbação, que é uma coisa que acontece também, e o desejo pelo sexo vias de fato. Todas as fantasias e imaginações que têm a ver também com essa experiência. O interesse mais erotizado pelo próprio corpo e pelo corpo dos outros faz parte do descobrimento, do desenvolvimento da sexualidade. Isso pode ser tratado na educação sexual, tanto nas conversas entre pais e filhos, como também na escola. É claro que com a intimidade coerente com isso, assim, talvez isso seja até mais fácil de ser tratado nas escolas do que com pais. Eu chuto isso, não sei, não tenho certeza. Mas, de todo jeito, são coisas a ser conversadas sobre. E tem algumas coisas aí, assim. Sobre as relações sexuais de fato, acho que algumas coisas que começam a aparecer na adolescência, que podem ser tratadas nas aulas de educação sexual, são a questão da escolha em relação ao exercício da própria sexualidade. O adolescente, ele vai ter, digamos, a aula de educação sexual e ele não vai sair de lá se sentindo obrigado a transar. Ele vai sair de lá conhecendo um pouco mais a sua própria experiência, tendo algumas informações sobre isso, tendo ouvido as experiências dos outros, e ele vai decidir o que ele quer. Pode ser que uma pessoa passe por uma aula de educação sexual e escolha, como o pessoal costuma brincar, escolha esperar. Né? Escolha esperar se casar e depois vai ter relações sexuais com o marido ou a mulher. Então a questão da escolha começa a aparecer mais
nesse momento da adolescência, e isso é algo que deve ser construído mesmo. Assim, acho que isso é o correto, de fato, né? Sim, e se você tenta evitar que o adolescente tenha contato com uma aula de educação sexual, pensando que isso vai fazer com que ele desconheça que ele pode fazer sexo por mais tempo, você tá se iludindo, né? Porque ele vai fazer isso independente de ter aula ou não. Assim, eu acho que o controle que os pais têm sobre os filhos nessa idade já é uma coisa ilusória. Então, é melhor que você trate isso como uma escolha livre dele, mas que seja uma escolha razoavelmente informada, né? Que tenha a ver com saber fazer sem que isso gere uma contração de doenças ou uma gravidez indesejada, que a gente vai falar mais pra frente também. Isso. Acho que nessa situação, especialmente hoje em dia, cara, com internet e celular acessível para todo mundo, os adolescentes vão ter acesso a informações, imagens, vídeos de relações sexuais. A questão é saber o quanto isso vai ser algo que vai ser um segredo de família ou vai ser algo que vai poder ser conversado e discutido sobre. Exatamente. E se você tirar a escola dessa possibilidade, você relega isso para o monopólio da família, que quer manter em segredo, e da internet, que é um professor bem pior do que qualquer outro professor. Isso, assim. Um professor que não perdoa e que não é muito confiável. Não é muito confiável em muitos casos. Uhum. A gente falou isso um pouco... Sempre tem que ter uma autorreferência, né? Assim, mas a gente falou isso um pouco no episódio de saúde mental na internet, né? Fica aqui uma recomendação também, que uma parte ali a gente discutiu um pouco sobre isso também. A questão da autonomia, formação em relação com a internet. Parece importante, por mais que para muitos pais seja difícil isso, aceitar a realidade de que a sexualidade e o sexo mais explícito nesse caso vão fazer parte da vida do seu filho. E manter um canal aberto para que se converse sobre isso. Os adolescentes se interessam por isso, eles têm dúvidas em relação a isso, dúvidas legítimas. Não existe dúvida, como o pessoal costuma falar, né? Não existe pergunta burra, burro é não perguntar, né? Em relação a essas coisas. Então precisa ter um canal confiável, ou vários canais, né? Por que não? Mas canais confiáveis para que se possa trocar experiências, tirar dúvidas. Todas essas dúvidas são importantes. Mesmo as dúvidas que pareçam mais esdrúxulas, elas fazem parte, até as mais complexas. Talvez algumas dúvidas os pais não saibam tirar, então eles também vão ter que estar abertos a rever os seus próprios conceitos de sexualidade. Isso é um desafio, mas é importante e vale a pena, né? Isso aqui é legal dizer. Finalmente, na adolescência, uma coisa que se firma com mais consistência é a questão do consentimento, a questão do respeito pelo próprio corpo e o respeito pelo corpo do outro. Todos esses são assuntos que podem ser trabalhados também em educação sexual. A questão de que uma relação sexual... Bom, primeiro que uma relação sexual só é uma relação sexual quando há consentimento. Quando não tem consentimento, o nome é estupro. Sim? Que uma relação só pode ser prazerosa se houver consentimento. Não pode haver prazer numa relação onde não há consentimento. E só pode haver prazer também numa relação que seja respeitosa, com os limites do próprio corpo e com os limites dos corpos dos outros também, com quem você vai se relacionar. Tudo isso não é para criar amarras, né? Mas é para mostrar um mundo de prazeres possíveis, digamos assim. Sim, sim. E tem um fator de proteção mesmo, assim, né? Proteção em relação aos estupros, à violência sexual e também que é uma coisa que puxa, né, com a questão do respeito pelo próprio corpo e respeito pelo corpo do outro, com relação à proteção em relação às doenças sexualmente transmissíveis também, né? Você coloca uma dimensão de responsabilidade no que envolve a sexualidade. Você é responsável também pelo seu próprio corpo e pelo corpo do outro. Você é responsável por evitar a transmissão de doenças e você deve ser informado em quais são os melhores métodos para evitar isso. Exatamente. Então, aquela coisa que todo mundo já teve, né, no colégio, que são ficar vendo imagens lá de herpes zoster, lá de gonorreia, sei lá. Aquilo é deprimente. Né, e aquilo faz a gente entender por que, eu esqueci de falar disso, né? Mas por que os adolescentes que tendem a ter aulas de educação sexual, eles tendem a iniciar a vida sexual mais tarde. Porque nada é mais assustador e broxante do que uma aula de educação sexual. Enfim, então, nada é mais broxante do que uma aula de educação sexual que só fique nisso, né? De ficar mostrando imagem de clamídia lá, sei lá, enfim. Mas isso faz parte, isso é importante, que nem o Jean falou, tem um componente não só de
de ficar mostrando verme, não é isso, né? Mas é um componente de responsabilidade. Sim, você mas sem cair no terrorismo. Sem né? cair no terrorismo. É você dizer que o sexo é um cuidado com o seu próprio corpo e também um cuidado com o corpo do outro. Uhum. Então é importante conhecer um pouco sobre, ninguém precisa ser especialista, né, em epidemiologia, mas conhecer os mecanismos de prevenção dessas doenças, ter espaço para conversar com a família e saber como buscar um médico ou profissional de saúde, caso você tenha dúvidas em relação a isso. Tudo isso torna essa experiência mais saudável do ponto de vista da saúde física mesmo, Sim. né? Assim, e previnem aí doenças que é muito mais barato você prevenir elas do que depois tratar. E diferenciar isso da prevenção da gravidez. Isso, exato. A gravidez é uma outra coisa. Os métodos de prevenção das DSTs não são os mesmos da gravidez. Às vezes podem eles coincidem, coincidir. às vezes não. Por exemplo, a camisinha ela é considerada um dos melhores métodos anticoncepcionais porque ela tem uma boa taxa de eficácia como anticoncepcional, mas ela também é um dos melhores métodos de prevenir aí transmissão de doenças sexualmente transmissíveis. Não é à toa que existe tanta campanha aí para que as pessoas usem camisinha, principalmente nos períodos em que tem mais festas, as pessoas sabem que vão ter mais atividade sexual. Diferente da pílula anticoncepcional, por exemplo. Sim, a pílula que é muito mais um mecanismo, como diz o nome, anticoncepcional. Né? E que é algo que pode parecer óbvio para muita gente, mas que é algo que para adolescentes não é óbvio e que muita gente acha que com uma pílula você previne doenças também. Sim, isso é uma das dúvidas mais comuns nas oficinas de sexualidade que são feitas, que é essa pergunta, assim, bem direta, né? Pílula previne AIDS? Isso é uma coisa que, assim, por mais que pareça absurdo, é legítimo que uma pessoa que não sabe disso pergunte isso, né? Assim, essas coisas ficam confusas. Então, a educação sexual é a oportunidade de que isso fique claro. Assim, se um casal decidir que a mulher vai usar uma pílula anticoncepcional, o que isso está trazendo de proteção, para que isso possa ser decidido melhor. E a responsabilidade do poder público dar essa informação e dar as condições materiais para que o adolescente possa escolher o seu método de contracepcional. Né? Isso, exato. Um exemplo negativo de algo que acontece é a falta de DIU nas UBSs para quem procura, para as mulheres que procuram. É um dos métodos concepcionais mais confiáveis e mais baratos e acaba sendo um inferno para quem procura. Assim. Muito pouco disponibilizado ainda, principalmente quando levado em conta isso que você falou, né? Que é um método mais barato. Pensar em termos de saúde pública, você também pensa nisso, assim, a questão tem um custo-benefício aí, o diálogo não deve ficar só nisso, mas é um absurdo que justamente algo também tão eficiente e tão procurado não seja disponibilizado. Exato. Ainda na questão da anticoncepção, é claro que o assunto da gravidez também passa a aparecer aí como um assunto de interesse na adolescência. É um assunto a se conversar também, por que não? Naturalmente, no assunto da gravidez, puxa o assunto do aborto, que é um tema também candente na sociedade brasileira. Quer dizer, os dados oficiais são de que mais de 500 mil abortos clandestinos são feitos todos os anos no Brasil. Mas a estimativa é de que existe uma subnotificação em relação a isso. O que significa isso? De que existe muito mais do que o que é notificado. Então, pode ter mais ainda do que isso. Bom, com tudo que tem sido feito aí, tem 500 mil ou mais sendo feitos todo ano. Então, acho que a possibilidade de conversar sobre gravidez, oferecer métodos contraceptivos eficazes para os adolescentes, né, convidá-los a essa responsabilidade, né, é uma maneira de você evitar os problemas posteriores com a decisão do aborto. E não é a mortalidade materna também decorrente do aborto clandestino. Perfeito. Não é um problema decidir abortar, mas é um problema decidir abortar no Brasil hoje, digamos assim. No Brasil hoje há uma legislação restritiva em relação à possibilidade de aborto. E é algo que atualmente é polêmico, mas é necessário conversar livremente sobre isso. Assim. Isso precisa pelo menos ser colocado na pauta pública com menos tabus do que é colocado hoje. Em muitos casos, a educação sexual ela acaba ficando em tensão com as convicções religiosas das pessoas, e é importante dizer que a educação sexual está ligada ao Estado laico, sobre o qual a gente também falou no episódio de Psicologia, Religião e Fundamentalismo. E a educação sexual, caso alguém tenha essa aflição, tenha essa dúvida, e toda dúvida é legítima, educação sexual não serve para convencer o seu filho de abrir mão de religião nenhuma, é apenas oferecer uma outra opção
e quem vai decidir é ele. Assim, do mesmo jeito sim. que a gente falou da questão da escolha, por mais que você queira que o seu filho siga uma determinada religião, ou por mais que os pais queiram que os filhos sigam determinada religião, ele quem vai escolher quando se tornar um adulto qual religião vai seguir. E os preceitos religiosos, tudo bem, ele pode ter consequências na vida sexual e isso vai ser algo que vai fazer parte aí do grupo das escolhas que a pessoa vai tomar. O importante é ela tomar uma escolha bem informada, autônoma e livre. Sim, isso se relaciona com a tendência atual de ter um movimento contra a possibilidade de que a escola trabalhe certos temas, assim, ou querendo jogar certos temas como um monopólio da educação paterna, né? Uhum. E isso é bem problemático, não só em termos das consequências que a gente já falou, mas em termos de pensar o que é educação, né? A educação ela envolve contato com uma diversidade de posturas, de opiniões e de posições. Então, quanto mais influências tiver, melhor. Mais liberdade você está gerando. Assim. Sim. E você jogar o filho só para o monopólio do que os pais decidem que é importante para ele ou não, você acaba gerando um empobrecimento mesmo das possibilidades de conhecimento dele e também gerando uma maior vulnerabilidade em relação a lares que são abusivos. A gente entende, conhece e confia em muitos pais aí que a gente conhece na nossa vida, mas saibam que nem todos são assim e que é importante as pessoas terem vários espaços, várias fontes de onde elas podem beber. Aí elas vão se tornar o melhor delas mesmas. E isso também se relaciona com talvez algo que é uma das maiores potências de uma boa educação sexual nas escolas, que é gerar uma atitude de abertura para a diversidade. De você ter uma noção de que a sexualidade é algo que é vivido de formas diversas, diferentes, e nenhuma dessas várias formas possíveis de se viver a sexualidade, em relação à orientação sexual, em relação à identidade, nenhuma dessas várias formas possíveis é errada, ou mais certa, ou mais natural do que as outras. Sim. Existe uma forma que a pessoa encontra, que a pessoa experimenta, descobre de sentir prazer, e toda forma é legítima, é claro, desde que haja respeito e consentimento, né? Sim. Mas toda forma de prazer ela é legítima, é válida, não tem por que a gente dizer que uma forma é errada ou não. O que cabe é a gente descobrir a nossa. Sim, e uma pessoa que vive de uma forma diferente que a nossa não deve ser alvo nem de violência nem de exclusão. Exato. Então a educação sexual também é o momento onde os adolescentes podem refletir sobre isso. Com sorte, eles também vão praticar menos preconceito, depois que esse espaço estiver construído. Então a gente está falando, desde a infância, né, a gente está falando também de dar ferramentas para as crianças e para as famílias, para que elas reconheçam situações de violência, mas também tem um componente na educação sexual que é você abordar esse tema de uma forma que evite que as pessoas se tornem reprodutores de preconceitos, né? Sim. Que cometam violências, que segreguem os outros, né? Sim, a gente sabe as estatísticas de homofobia no Brasil, que as estatísticas de pessoas mortas só por serem quem são. Sim. E a educação tem um papel muito importante em tentar prevenir isso, em tentar criar um futuro melhor, sabe? Sim. Então nós estamos falando aqui de abrir um espaço onde essas coisas possam ser debatidas e discutidas com sinceridade, com honestidade, com humor, por que não? Também não é para fazer todo mundo cara de sério e ficar falando disso só, né, só como se fosse o fim do mundo, mas essas coisas possam ser discutidas como uma ampliação, né, das potências da vida, assim, Sim. onde praticando isso com responsabilidade. E finalmente, antes da gente entrar na atuação e algumas contribuições da psicologia especificamente para isso, vale a pena recuperar aqui o que a gente falou antes, que é como otimizar essa relação entre pais e escola na educação sexual das crianças e dos adolescentes. Fica essa questão que o Jean falou um pouco antes, que é qual deve ser a influência da escola na educação dos filhos, qual deve ser o poder da escola na educação dos filhos, qual deve ser a influência e o poder dos pais na educação dos filhos. E aqui, eu não sei qual é a sua posição, Jean, em relação a isso, talvez eu fale um pouco depois, mas eu acho que nem a gente falou antes, a maior quantidade de influências, ela aumenta a liberdade das pessoas, sim. No caso da educação sexual em específico, a gente já falou mais cedo, que mais de 70% da violência sexual é praticada no ambiente intrafamiliar, então é fundamental que exista um outro espaço onde isso seja
tematizado, onde isso seja abordado. Não tem que ter autorização de pais para os filhos frequentarem a aula de educação sexual. Assim, as crianças estão lá numa sala com vários e a educação sexual ela vai oferecer um espaço, ela não vai impor nenhuma maneira de viver para ninguém, assim, exceto na prevenção de doenças, no respeito e no consentimento. Eu concordo totalmente com você, não tem nada de errado em você tentar deixar o filho mais livre. O que importa é que ele tenha uma diversidade de conhecimentos e de contatos com a realidade que permita com que ele exista de uma forma espontânea e autônoma. E a psicologia tem aí algumas... Tem um papel nisso, né? Tem um papel, tem algumas nuances da psicologia que podem ainda mais complementar todo esse processo, né? Vamos falar um pouco deles agora. Sim, eu acho que a primeira coisa, já que a gente está falando da educação sexual, pensando numa situação da educação sexual na escola, a psicologia ela confere um olhar institucional para as coisas que acaba não sendo tão intuitivo para quem é de fora da psicologia, né? Para nós, acaba sendo muito óbvio alguns erros ou algumas coisas que limitam o alcance da educação sexual, que tem a ver com essa postura. Primeiro, tem um desconforto na parte de professores para lidar com isso, tem um desconforto em relação à formação, mas também em relação a certas, às vezes, posturas morais que precisam ser conversadas, mas também em relação à própria forma de tentar ministrar o conteúdo, né? Que acaba sendo uma forma mais normativa, mais baseada em você entuchar um monte de dado lá achando que é só isso que você precisa fazer e que acaba não tendo sentido para os adolescentes, né? Eu acho que então a primeira coisa que a psicologia contribui é dando um olhar em relação à educação mesmo, que ressalta a educação mais potente, a educação que parte das experiências de quem está sendo educado. Isso não é só a psicologia, né? O Paulo Freire dizia isso. Mas a educação, ela tem que tem que fazer sentido para quem está tendo contato com a educação. Ela é um diálogo. Precisa conversar com as questões que estão fervendo na pessoa. Assim. Sim, sim. E precisa ter uma relação de horizontalidade entre educador e educandos, que na verdade são pessoas que se engajam num diálogo e um aprende com o outro. No caso da educação sexual também, sabe? Então é importante, primeiro, você pensando de modos mais concretos, fazer rodas de discussão sobre temas, permitir com que os alunos possam escrever dúvidas anônimas e colocar numa caixa, por exemplo, para depois tratar essas dúvidas. Sim. Permitir com que é possível os adolescentes definirem também quais são as prioridades deles, para que eles possam definir o ritmo da coisa também, sabe? E trabalhar coisas que fazem sentido para eles. Buscar também quais são os significados e representações, né, que são atribuídas ao sexo, à sexualidade para os participantes aí de cada situação específica, né? A gente tem aí nas referências tem alguns textos que são relatos de experiências, né? E em geral as experiências que dão certo são as que partem disso, né? A primeira dinâmica é uma dinâmica onde a pessoa coleta assim, quais são os significados e representações para as pessoas do sexo. Tem um monte de palavras que as pessoas associam a isso e é importante conversar com essas palavras, né? Senão também... Porque isso mostra o interesse do educador de conhecer cada turma específica, conversar com as questões específicas de cada um dos grupos que estão fazendo parte, né, desse momento. E produzir um discurso que tenha a ver com a realidade concreta mesmo, né? Uma educação que parta do concreto e não do abstrato. Isso, né? De imposição de algo abstrato para pessoas. Perfeito. Nós estávamos falando mais cedo da Vera Paiva, né? Eu lembro de uma aula dela que ela falou que um dos maiores desafios para fazer os adolescentes usarem camisinha nas periferias de São Paulo não era de fazer eles entenderem que a camisinha era importante, mas era fazer a camisinha ser acessível a eles, porque as pessoas não tinham dinheiro para comprar camisinha. E isso deu origem à campanha que existe hoje das camisinhas gratuitas em vários pontos estratégicos da cidade. Né? E que em muitos deles ainda tem certas barreiras envolvidas, com profissionais que se recusam a dar camisinha sem a presença dos pais, por exemplo, que é algo completamente errado. Inóculo, né? E ilegal, no sentido de que está contra o que é estipulado como necessidade, sabe, para a saúde pública. Assim. Sim. Então, e você permitir com que as pessoas nas rodas de conversa narrem as suas próprias experiências livremente, faz com que seja possível descobrir quais são essas barreiras que estão impedindo o comportamento que a gente acha que seria mais seguro. Assim. Descobrir quais são os problemas reais também relacionados a isso.
Acho que a psicologia realmente ela contribui trazendo o lado de quem está do lado de lá, né? De quem está aprendendo, entre aspas, né? Penso que também, isso quando a gente está pensando na atuação do psicólogo na escola, né? Tem a gente estava até brincando antes de gravar, que tem uma representação meio estereótipo da psicologia, né? Que é aquele profissional na sala de atendimento que vai relacionar tudo que a pessoa falar com sexo. Assim. Então, ou com desejo sexual, ou com infância, né? Então tem essa representação. Mas uma parte disso, assim, ela é verdadeira porque o espaço do consultório é um espaço onde também se pode conversar e abordar sobre esse tema da sexualidade. Acaba sendo uma atuação interessante dos profissionais aí nesse outro espaço. Isso tanto com crianças e adolescentes quanto com o público adulto também. Como a gente falou mais cedo, sexualidade é um campo que segue em desenvolvimento ao longo da nossa vida inteira. A questão do foco desse episódio ter sido a crianças e adolescentes, ela foi uma escolha nossa para a gente conseguir ter um enfoque. Mas o trabalho de psicólogos nas suas diversas atuações, instituições, desde consultórios particulares até outras instituições, ela pode incluir também a abordagem do tema da sexualidade, por que não? Numa das minhas experiências numa instituição, um serviço de saúde mental, havia um grupo de discussão sobre sexualidade e que os usuários aproveitavam muito daquilo, tanto para obter informações mais pontuais, né, de prevenção, de anticoncepção, DSTs e tal, mas também para compartilhar relatos, histórias, perceber que talvez algumas angústias eram comuns, enfim, acaba sendo um espaço também, né, para os adultos também, né. Sim. Isso traz uma coisa importante, que é que educação sexual, ela pressupõe também uma abertura da parte de quem está ensinando, entre aspas, a conhecer esse assunto também. Não, como você falou, eu acho que isso tem a ver, né, Jean, com uma certa com esse receio por parte dos educadores quando vai tratar desse tema, porque eu acho que esbarra justamente nesses limites do próprio educador em relação a esse tema. Sejam limites morais, seja o fato de ser um tabu ainda, mas de fato tratar desse tema mexe com todo mundo envolvido, né? Sim. E uma outra barreira com relação à educação sexual tem a ver justamente com as concepções de sexualidade que estão nos educadores, estão nas instituições, né? E na psicologia há também uma divergência muito grande de posturas em relação à sexualidade, em relação ao que é a sexualidade, que não é consensual e que acaba sendo agrupada geralmente em duas grandes posturas, né? Que pode ser aqui agrupada para ficar didático, né? Nessas duas tendências, assim. Sim, que tem nomes diferentes, né? Tipo, teria uma tendência que seria mais higienista. A Vera Paiva chama dos sexológica, né? Dos sexólogos. E tem a outra tendência que seria mais construcionista. Qual que é a diferença básica entre essas duas tendências? A tendência sexológica, ela tende a partir de uma noção meio substancializada da sexualidade. O que eu quero dizer com isso? Tende a colocar a sexualidade como algo anterior à sociedade e que entre em conflito com a sociedade e talvez nesse conflito assume suas formas. Isso envolve as posturas psicanalíticas, mas não só. Isso envolve diferentes escolas de pensamento, mas basicamente coloca então uma noção de sexualidade natural prévia à sociedade e geralmente isso acaba gerando uma diferenciação entre normal e anormal, porque normal tende a ser aquilo que está de acordo com a natureza e anormal tende a ser aquilo que está em desacordo com a natureza. Essa é a importância das posturas construcionistas, que é onde a Vera Paiva se filia. O nome mais famoso, talvez, que permitiu assim, dar de pressuposto para isso é o Foucault. Mas também tem a Judith Butler, por exemplo, que é uma autora bem importante atualmente, que coloca a sexualidade como algo que é produzido. Ela não é algo anterior à sociedade, mas ela é produzida na interação com a sociedade. Tem posturas mais radicais que colocam absolutamente tudo do desejo como algo totalmente fluido e gerado pela sociedade. Tem posturas mais moderadas que colocam ele como mais ou menos modelado, assim. Mas, de qualquer jeito, são posturas que ressaltam essa desnaturalização e dessubstancialização da sexualidade. E que também atentam para modos de viver a sexualidade que não estão para além desse binômio homem e mulher, heterossexual e homossexual que se foi construído, assim. E que também ajudam a desconstruir o que seria normal e anormal, que geralmente está embutido implicitamente
quando a gente fala de saudável e não saudável, assim. Então é até difícil, a gente vê no nosso próprio vocabulário coisas que acabam fazendo essa diferenciação. E é importante ter um contato e uma discussão maior sobre isso para conseguir até atuar melhor. E para conseguir, tipo, gerar uma mudança de postura em todas as pessoas em relação a isso. Eu concordo com tudo, eu só acrescentaria que, assim, o pulo do gato, eu acho que as perspectivas construcionistas, elas nos oferecem, é justamente questionar se a nossa sexualidade foi sempre a mesma ao longo da nossa história e se ela vai continuar sempre a mesma ao longo da nossa história. Não estou falando de cada um individualmente, né, da nossa história enquanto humanidade. Bem, é óbvio que a resposta é não, assim, é uma daquelas perguntas retóricas, né? Mas assim, vamos aos exemplos. Pense numa pessoa no Congo há 1.500 anos atrás, uma pessoa na Grécia há 2.600 anos atrás e uma pessoa na Roma Antiga, aqueles banhos coletivos lá. Nos banhos coletivos da Roma Antiga, ou então uma comunidade ameríndia de 6.000 anos atrás. As práticas sexuais, elas variam muito conforme a história humana, e isso é uma evidência de que a sexualidade muda conforme a sociedade se reorganiza. Então, se nós não fomos assim o tempo inteiro, ou se nós mudamos para chegar até onde nós estamos, isso significa que a gente não vai continuar assim o tempo inteiro. A gente vai mudar também conforme o tempo passa. E isso é bom. E isso pode ser bom. A abertura para mudança é bom. Sim. Então, é nesse clima de abertura, de possibilidade de mudança mesmo, que marca a educação sexual de crianças e adolescentes. Acho que essa é uma forma aí de colocar. Então vamos para as nossas dicas? Vamos para as nossas dicas culturais! Dicas culturais. Lucas. A minha dica hoje é o filme Moonlight, de 2016. Vocês já assistiram esse filme? O nome em português, né? Porque eles não poderiam deixar isso passar. É Moonlight, Sob a Luz do Luar. Eu não sei porque eles acrescentam isso, cara. Uhum. Moonlight já daria conta, tá ligado? Sei. De 2016, mas enfim, um filme ótimo. Eu não sei se ele ganhou ou não o Oscar, mas ele foi indicado, certeza. Foi aquele acontecimento, né, que teve aquele outro filme que achou que ganhou o Oscar. Exatamente. E daí... Errou! Eu acho que foi o Moonlight que ganhou no lugar desse outro filme. Então é isso, Moonlight roubou a luz do luar do outro filme. Não, Moonlight pegou de volta a luz do luar. E é um filme sobre 3 momentos da vida do personagem principal, que é o Chiron, que é um cara nascido num bairro perigoso e pobre da cidade de Miami, e a sexualidade é um aspecto bem importante desses 3 momentos da vida dele, né? Criança, adolescente e adulto. E acho que é um filme que trata de uma maneira muito bonita esse tema da sexualidade e de uma forma muito cuidadosa, assim. Legal. É um filme legal. A minha dica é o desenho Big Mouth, tem no Netflix. Um pouco menos cuidadoso. Que acaba tratando de um jeito muito menos, com certeza não bonito, e menos cuidadoso de sexualidade, mas trata de um jeito sincero e acessível. Assim. É bem engraçado, né? A premissa é que tem esse menino que é protagonista, que tá no comecinho, e ele tem um monstro da puberdade que só ele vê. E fica pressionando ele para se masturbar, essas coisas assim, que acaba sendo uma metáfora dessas mudanças e dos hormônios agindo nos nossos corpos como motor de mudança também, né? Vai se ampliando assim e costuma tratar com um jeito que eu acho bem justo dos dilemas e das experiências da adolescência. Por mais que não seja bonito, que é um desenho de comédia que às vezes fica meio escrachado, é algo que eu acho que não perde a noção. Assim, eu veria com um filho adolescente, se eu tivesse filho adolescente hoje. Entendi. Beleza, é legal, já assisti, é engraçado esse seriado aí. Tá bom assim, gente? 2 dicas aí, fora as referências e também o filme. Qual filme que a gente falou antes? Que filme? Mais cedo. Monty Python. Monty Python. Esse é só o sketch do Monty Python. Enfim, então tem aí 2 recomendações mais sérias nossas. Embora eu goste mais do Vida de Brian do que o Sentido da Vida, eu acho.
Puta, cara, eu gosto muito do sentido da vida, velho. Acho que é muito bom. Você fica procurando a relação entre as sketches, sabe? Sim, assim, sim. eu não sei se tem, mas eu continuo procurando. Assim. A única sketch que me deixa mais desconfortável no sentido da vida é a do cara que tá comendo demais no restaurante, Sim. sabe? Aquilo, É boa aquela mesmo. aquela vai longe. Enfim, mas é isso. Mais um episódio aí. Espero que vocês tenham gostado dessa discussão. De novo, se vocês gostaram, compartilhem aí com quem vocês acham que também vão aproveitar. Espero que essa tenha sido uma discussão cuidadosa e séria sobre esse assunto, mas também não tenha sido aquele sério fachada que não tem graça, né? Uhum. Também. Então, esse tema ele merece a seriedade e o cuidado, mas ele também merece a leveza e o humor. Uhum. Então, acho que isso se a gente alcançou isso, eu estou muito satisfeito. Assim. Eu também. E no mais, eu queria agradecer, como sempre, obrigado pela atenção e pela paciência de quem está nos escutando. A gente gosta muito de vocês. E um abração a todos aí, porque daqui a 15 dias a gente tem um programa cultural com um convidado muito legal. Legal. Tô ansioso para esse programa da próxima vez. Um abração para todo mundo e para mim é isso. Tchau, tchau. Falou, gente. Meu bem, você me dá água na boca, vestindo fantasias, tirando a roupa, molhada de suor, de tanto a gente se beijar, de tanto imaginar loucuras. A gente faz amor por telepatia, no chão, no mar, na lua, na melodia. Mania de você, de tanto a gente se beijar, de tanto imaginar loucuras. Nada melhor do que não fazer nada, só pra deitar e rolar com você. Nada melhor do que não fazer nada, só pra deitar e rolar com você. Meu bem, você me dá água na boca, vestindo fantasias, tirando a roupa, molhada de suor, de tanto a gente se beijar, de tanto imaginar loucuras. A gente faz amor por telepatia, no chão, no mar, na lua, na melodia. Mania de você, de tanto a gente se beijar, de tanto imaginar loucuras. Nada melhor do que não fazer nada, só pra deitar e rolar com você. Nada melhor do que não fazer nada, só pra deitar e rolar com você.
não fazer